Papa relata que documento sobre bênçãos pretende incluir, não dividir. Numa entrevista a um diário italiano, o Papa falou sobre as bênçãos dos casais irregulares, as guerras pelo mundo, as suas futuras viagens e muito mais. A declaração de Fiducia Supplicans sobre as bênçãos de casais do mesmo sexo quer incluir, não dividir, disse o Papa Francisco ao diário italiano La Stampa, numa entrevista publicada em 29 de janeiro de 2024. Em conversa com o jornalista italiano do Vaticano, Domenico Agasso, o Papa também falou sobre a sua saúde, as suas futuras viagens e as suas preocupações com o crescente conflito entre Israel e a Palestina no Médio Oriente, tal como fez quando recebeu os membros do Dicastério para a Doutrina da Fé, DDF. No dia 26 de janeiro, o Papa defendeu o documento Fiducia Supplicans, sublinhando mais uma vez que não é a união que é abençoada, mas o povo. O Evangelho é para santificar a todos, claro, desde que haja boa vontade, e é necessário dar instruções precisas sobre a vida cristã. Mas somos todos pecadores, então por que fazer uma lista de pecadores que podem entrar na igreja e uma lista de pecadores que não podem estar na igreja? Este não é o Evangelho, disse ele. O Papa não se preocupa com cismas. Aqueles que protestam veementemente a declaração pertencem a pequenos grupos ideológicos, acrescentou. Ele reconheceu, porém, que os católicos africanos que se distanciaram dos Fiducia Supplicans numa declaração aprovada pelo Vaticano são um caso à parte, dado que a cultura em África não sofreu a mudança em relação à homossexualidade que o Ocidente sofreu. Para eles, a homossexualidade é algo ruim, culturalmente eles não a toleram, disse o pontífice na entrevista. Gradual. Quando percebo tensões ao meu redor, tento estabelecer diálogos com calma, explicou o Papa Francisco, acrescentando que não acredita que ocorra um cisma. Sempre houve na igreja pequenos grupos que manifestaram reflexos de cor cismática. É preciso deixá-los ir e passar e olhar para frente, disse ele. Em geral, confio que gradualmente todos serão tranquilizados pelo espírito da declaração do Fiducia Supplicans do Dicastério para a Doutrina da Fé, quer incluir, não dividir, uma solução de 2 estados. As pessoas merecem paz. Ao longo da entrevista, o chefe da Igreja Católica expressou a sua preocupação com o conflito israelo-palestiniano, dizendo que está a aumentar dramaticamente. No domingo, 28 de janeiro, 3 soldados americanos morreram na Jordânia, devido à intensificação dos ataques das milícias pró-iranianas em resposta nos bombardeamentos israelitas de Gaza. Havia os acordos de Oslo tão claros com a solução de 2 estados. Até que esse acordo seja implementado, a verdadeira paz permanece distante, lamentou o pontífice. O Papa também confidenciou a sua esperança de uma trégua, mencionando que estão a decorrer reuniões confidenciais para tentar chegar a um acordo. Os cristãos e o povo de Gaza, não me refiro ao Hamas, têm direito à paz, sublinhou o Papa. O Papa Francisco também citou o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, como uma figura crucial nas iniciativas diplomáticas da Santa Sé. O Papa nomeou o cardeal em 30 de setembro de 2023, poucos dias antes do início do conflito na Terra Santa. Ele é ótimo, ele está se movendo bem, ele está se esforçando para mediar, acrescentou o pontífice. Disse ainda que contacta diariamente a paróquia católica de Gaza, que acolhe cerca de 600 pessoas. Eles continuam suas vidas encarando a morte todos os dias, disse ele. E então, a outra prioridade é sempre a libertação dos reféns israelenses. Não há guerra justa, mas autodefesa. Na entrevista, o Papa pediu cautela ao usar o termo guerra justa, citado no Catecismo da Igreja Católica. Se ladrões entram em sua casa para roubá-lo e atacá-lo, você se defende. Mas, alertou, o termo
guerra justa pode ser instrumentalizado. O pontífice explicou: é certo e legítimo defender-se, isso sim, mas por favor, vamos falar sobre autodefesa para que possamos evitar guerras justificativas que são sempre erradas. O Papa também enfatizou a importância de rezar pela paz. A oração é uma luta com o Senhor para nos dar algo. A oração é concreta e forte e incisivo. A oração é importante, porque prepara o caminho para a pacificação, bate à porta do coração de Deus para que ele ilumine e conduza o ser humano à paz. A paz é um dom que Deus pode nos dar mesmo quando parece que a guerra prevalece inexoravelmente. É por isso que insisto em todas as ocasiões, devemos rezar pela paz, disse ele. O conflito na Ucrânia. O Papa também não esqueceu o conflito que ocorre na Ucrânia e destacou como o cardeal italiano Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, foi enviado em missão em 2023 para promover a paz na Rússia e na Ucrânia. Francisco garantiu que as discussões para a repatriação de crianças ucranianas levadas à força para a Rússia continuam, especialmente com Maria Lvova-Belova, a comissária russa para os direitos da criança. Em entrevista ao L'Osservatore Romanoen, 1º de dezembro de 2023, o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, disse que as iniciativas da Santa Sé permitiram investigar os casos de dezenas de crianças. Notoriamente, os esforços da Santa Sé ajudaram a repatriar um jovem ucraniano, Bogdan Yermokin, na véspera do seu 18º aniversário, antes que ele pudesse ser obrigado a pegar em armas contra o seu próprio país. Planos de viagem futuros: Indonésia, Timor-Leste e muito mais. Quanto à sua saúde, o pontífice de 87 anos admitiu algumas dores, mas disse está melhor agora e que está bem. Ele também disse que não está pensando em renunciar por enquanto. Se e quando eu não aguentar mais, eventualmente começarei a pensar nisso e orar sobre isso. Embora tenha tido de cancelar uma viagem ao Dubai em dezembro de 2023 devido à bronquite aguda, nesta entrevista confirmou os seus planos de uma viagem à Bélgica e depois a Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Indonésia em agosto. Na Itália, o Papa Francisco planeja visitar Verona em maio e Trieste em julho. Quanto a uma viagem à sua terra natal, a Argentina, o pontífice disse que é uma possibilidade. Ele confirmou que se reunirá com o recém-eleito presidente argentino Javier Milei, já que estará em Roma para a canonização da freira argentina Mama Antula, no dia 11 de fevereiro. Sei que ele pediu um encontro comigo. Aceitei e por isso nos encontraremos. E estou pronto para iniciar um diálogo, falando e ouvindo com ele, como acontece com todos, disse o Papa. Durante a campanha que levou à sua eleição em 19 de novembro, Javier Milei atacou Francisco com comentários insultuosos. O Papa sente-se como um pároco. O pontífice também abordou brevemente o tema em rápida expansão da inteligência artificial, IA, ao qual dedicou várias mensagens, 2 delas recentemente. Ele lembrou que a IA deve estar sempre em harmonia com a dignidade da pessoa. Se não houver essa harmonia, será suicídio, alertou. Quase 11 anos depois da sua eleição, ocorrida em 13 de março de 2013, o 266º Papa disse que se sente como um pároco. De uma paróquia muito grande, planetária, claro, mas gosto de manter o espírito de pároco e estar entre o povo, onde sempre encontro Deus.